Hola, ¿qué tal? Más un poco de pronomes indefinidos, chicos. ¿Vale? Vale. Vamos entonces. Pronomes indefinidos. Uno, forma neutra. Quando o pronome pessoal indefinido refere-se à pessoa de um modo geral. Olá. Uno nunca sabe quando Alejandro vendrá. Uno. Aí, esse uno aqui funciona como agente. Ó. Agente nunca sabe quando Alejandro virá. Ou nunca se sabe quando Alejandro virá. Dá na mesma, né? Nunca se sabe, né? Ou agente nunca sabe, tanto faz. Ok? Pode ter um sentido de uma pessoa, alguém. Olha, em la escuela buscam a uno que hable espanhol perfectamente. Na escola buscam alguém, né, uma pessoa que fale espanhol perfeitamente, tá? Eu tenho uno que, né, alguém também, como pessoa, tá bom? Outra maneira de falar, né, que o alguém, né, lembra que é falar a uno, tá bom? Perde o caráter de indefinido, tendo valor de pronome adjetivo ou artigo indefinido, sofrendo a apócope. De novo apareceu a palavrinha mágica, né? Olha lá. Um gran partido. Uma grande partida. Um gran partido é o mesmo que uma grande partida. Mis hijos são muito distintos. Olha lá, eu vou falar dos filhos, vou dizer que eles são muito diferentes, né? Distinto é diferente em espanhol. Uno, aí ele vai falar de um. Por que sofreu apócope? Porque aí ela não vai falar uno hijo, blá, 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 blá. Ela tirou o hijo. Já que ele já falou hijo antes, aqui eu não preciso, está subentendido o hijo aqui. Mis hijos são muito distintos. Uno, los ojos azules. Um tem olhos azuis. Outro, los ojos negros. Meus filhos são muito diferentes. Um de olhos azuis, o outro os olhos pretos. Tá? Beleza. Tal e tales indicam que a realidade não é bem conhecida ou não é importante. Olá, haver ido aqui um tal professor Hernandes. Veio aqui um tal professor Hernandes. Opa, que ele colocou em português, mas esqueceu que em português tem dois S's, né? Essa frase aqui, estou arrumando para vocês, né? Em português, dois S's, tá? Ha venido aqui um tal professor Hernandes. Veio aqui um tal professor Hernandes. Tá bom? Beleza. Ok. Oí hablar de um tal coche que cuesta muy poco. Isso é bueno. Ouvi falar de um tal carro que custa muito pouco. Isso é bom. Então é tal, tá? No sentido de tal carro, né? Às vezes aqui, ó, o que acontece aqui? O primeiro não é tão importante. É um tal professor, não é tão importante. E o segundo não é tão conhecido. Um tal carro, né? E não é tão conhecido, tanto que ele ouviu falar de um carro, não é tão conhecido assim, tá bom? Vamos lá. Pode assumir valor demonstrativo. No me encanto por tales músicas. Não gosto de tais músicas. Não gosto, né? Gostar para ele, tanto pode ser para o espanhol no me gusta, para falar que não gosta. Ele pode usar no me gusta, ou então no me encanto. Dá na mesma, ele tem essas duas formas para falar. Introduz frases comparativas ou desempenha papel intensificado. Tal madre, tal hija. É aquela história, né? De tal mãe, tal filha. Ou então, tal padre, tal hijo. Tal pai, tal filho. El golpe contra el espejo foi el tal que se cortou. O golpe contra o espelho foi tal que se cortou. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Seguindo. Chegamos ao todo. Todo, forma neutra, todos, todas. Indicam totalidade. Vamos ver. Todo me parece muy bien. Aqui significa o quê? Tudo me parece muito bem. A pessoa está de bem com a vida, né? Feliz. Ela fala, todo me parece muy bien. Chegaram todos.
Chegaram todos. Sairei com todas, sairei com todas. Aqui é o melô do Homem-Galinha, né? Olha lá, sairei com todas, sairei com todas, tá? Olha lá que legal, gente, sairei, né? Um verbo no futuro, a forma futura do verbo sair. Olha lá, você já sabe agora então, hein? Podem-se colocar artigos possessivos e demonstrativos entre os indefinidos todo, toda, todos, todas. Leí todo o livro à noite. Li todo o livro ontem à noite. Tá? À noite é ontem à noite, é a mesma coisa. Tendrás todo mi respeito. Terás todo o meu respeito. Todas aquelas mulheres são guapas. Todas aquelas mulheres são bonitas. Tá bom? Todas aquelas mulheres são guapas. Agora você já sabe como fala bonita também, que é guapa para mulher e guapo para homem. Quando aparece antes de um substantivo, significa qualquiera. Vamos ver? Olha lá. Toda pessoa deseja ter um buen empleo. Toda pessoa deseja ter um bom emprego. Tá? Aqui significa toda pessoa, significa o quê? Qualquer, né? Qualquer pessoa também. Toda pessoa, qualquer pessoa. Mesma coisa. Aí, nesse caso, eles ficam sinônimos, né? Vamos lá. Que compraste? Que bonitos ojos tienes. O que tu compraste? Que olhos bonitos tu tens. Quem tiene la chave? Quienes lo diriam? Quem tem a chave? Quem diria? Tudo isso aqui são o que? Os pronomes interrogativos. E os pronomes interrogativos, o interessante é saber que eles vêm com um acento, né? Que compraste? Olha o acento aqui. Que bonitos. E aí o pronome interrogativo, ele também aparece numa forma que não é interrogativa, como uma forma exclamativa. Ó, aqui, o que ele fez? O que eu coloquei para vocês, na verdade, né? Tanto a forma interrogativa como a forma exclamativa, tá? Lembrando que aqui teria que ter isso aqui, né? Aqui tem que ter o interrogação invertido. Quem tiene la chave? Quem tem a chave? Quienes lo diriam? Quem diria? Qual de ellas es tu novia? Qual delas é a tua noiva? Ok? Qual não foi minha surpresa? Qual não foi a minha surpresa? Quantos livros tienen? Quantos livros tu tens? Quanta gente? Quanta gente, tá? Lembrando que todas essas frases agora que vocês estão vendo comigo, depois é conveniente, né? E é interessante e é preciso, é necessário também que você veja ali sozinho, memorize, leia com calma, leia quantas vezes você quiser. Isso é importante. Eu sempre lembro, né? Eu pareço aquela professora chata que fica lembrando, 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 mas é porque eu tenho a preocupação, eu quero que você passe no Enem. Olha lá. Onde está tu amigo? Onde está teu amigo? Donde iremos a parar? Onde vamos parar? Como vamos a Madrid? Como vamos a Madrid? Como come tu hijo? Como seu filho come? Quando te casas? Quando tu te casas? Quando você casa, né? Quando chegue el dia? Quando chegar o dia? Isso daqui é legal, ó. Quando uma pessoa perguntar quando você vai casar, fala para ela quando chegar o dia. Pronto, não vai falar mais nada e vai deixar você em paz, né? Quando chegar o dia, eu vou casar em agosto, né? Em agosto de Deus. Olha lá, verbos. Aqui, pessoal, a gente vai começar o verbo, tá? E é óbvio que um pedaço dele, porque é uma matéria extensa, vai ficar para o próximo bloco, ok? Eu não vou pegar tempo por tempo e fazer com vocês, que isso daí também é perda de tempo, né? É tempo e tempo, olha lá. Tá, já fazendo aí uma similaridade entre os termos. Mas a gente pode estudar um pouquinho de cada um, que aí você terá noções e para o que você vai fazer no texto, no Enem, que é interpretar texto, vai estar ótimo, tá? Expressações reais, o indicativo. Concretas, adjetivas, efetivas. Olha lá. Trabalho en esta oficina.
trabalho neste escritório. He visto tu hermano. Vi teu irmão. Aqui a gente está falando em presente, né? Aqui estamos no presente. Aqui estamos no passado. E o passado, existe um verbo em passado no espanhol, que ele é muito usado, né? Que ele tem essa locução verbal. He visto, has visto, né? Ele coloca uma locução verbal funcionando como passado. E você deve saber que he visto a tu irmão, vi teu irmão. Me comprei uma falda roja. Comprei uma saia vermelha. Gente, tem tantas faldas aqui. Você vê falda ali no Enem e errar, olha lá, hein? Não pode. Aí o subjuntivo, o modo subjuntivo, ele expressa ações possíveis de desejo, de dúvida, de suposição, ou seja, ações não concretas ou não reais. Quando tem o indicativo, que é o primeiro verbo que a gente aprende na escola, versa somente sobre as situações reais que vão acontecer, que são possíveis de acontecer. Aqui não, aqui são coisas que talvez ocorra, né? E algumas não reais, são suposições, tá? Quando eu tenho uma suposição, uma hipótese. Olha lá, ojalá venga el panadero. Talvez o padeiro venha. Então, qual que é o verbo aqui? O venga, né? Que é o nosso venha. E o ralá, que é talvez. Isso é legal saber, tá? Fique ligado. Que passem tus dolores, que passem tuas dores, tá? Passem é o nosso passem. Muda o que na grafia? Os dois S's, né? E o final, que é o N e o M. Todos os verbos em espanhol, não existe um verbo que termine com M. É tudo com N. E pra gente é tudo com M, tá? Tem essa modificação. Hiperativo, que é o verbo da ordem, do desejo e do conselho. Abriga-te, pois hace frio. Abriga-te, pois faz frio. Compareçam todos à la classe. Compareçam todos à aula. Tá? E aí eu tenho esse ZC, que para a gente soa tão estranho, né? Mas para eles é comum. Conosco também, ele tem um conoces. Tu conoces aquele atica, né? O conoces também vai aparecer com esse Z e C. Perdão. Não se importe, tá? É assim mesmo. É assim mesmo. Infinitivo. Expressa o significado do verbo e assume na oração a função de substantivo verbal. Estudar é construir. Estudar é construir. El saber não ocupa lugar. O saber não ocupa lugar. Super simples, né, gente? Aí deu para pegar. Gerúndio. É o advérbio verbal e se caracteriza por expressar sempre ação anterior ou simultânea à do verbo principal, nunca posterior a deste. Olá, salió llorando, saiu chorando. É os andos da vida, né? Que a gente tem em português também o gerúndio, gerundismo, e tudo isso é o ando. Tem em espanhol também, e é super similar, né? Ou tanto apareceu ando em espanhol como ando em português. Ayer salieron cantando por la calle. Ontem saíram cantando pela rua. Aqui eu tenho que fazer observações. Ó, o cantando, que é igual do nosso cantando. Ayer, que é o ontem. Não se esqueça disso jamais. E o calle, que é rua, também não esqueça. Daí vai aparecer sempre, né? Muito comum. Particípio. O verbo particípio, junto com o auxiliar haber, forma os tempos compostos das conjunções. Funciona também como adjetivo em orações predicativas ou quando modifica um substantivo, tendo assim valor de adjetivo verbal. Não adianta eu saber aqui, vocês não vão ter que saber aqui o que é predicativo, o que é nada disso. Vocês têm que saber quando que vai aparecer e saber o que significa. É o significado. Então vamos ver. Hemos bailado en la fiesta. Tempo composto. Dançamos na festa. Olha lá, o dançamos para ele é hemos bailado. Hemos bailado, como estivéssemos dançado, na verdade, né? Estivemos
dançado, né, fica estranho em português, mas para eles existe. Olha lá. Estou embaraçada. Estou grávida, tá? Isso também é legal, né? Embaraçada do grávida, né? É bem diferente, então precisa ficar atento, ficar ligado. Ó, o falso amigo. Os tempos, los tempos. O tempo do verbo indica o momento em que se realiza a ação, presente, pretérito ou futuro. Em espanhol, os tempos verbais classificam-se em simples, são formados unicamente pelo verbo principal, tem um verbo só. Compostos, que tem uma porção, formados pelo verbo auxiliar haber, então tem esse verbo auxiliar, e o particípio do verbo principal. Como ali, ó o exemplo aqui, eu tenho aqui, ó, hemos bailado, verbos haver, mais o particípio do verbo, o verbo principal no particípio. É isso aí, tá? Perfectos ressaltam a delimitação temporal. O termo perfeito tem o sentido de completo, acabado. Imperfectos indicam a continuidade da ação. Se é perfeito, já acabou. Assim como em português, pretérito perfeito, já acabou. Imperfeito tem uma consequência ou ainda ocorre, é uma coisa que vem ocorrendo por um tempo, né? Ele ainda não acabou. Então, perfeito, findou, acabou. Imperfeito ainda pode ter um pouquinho mais, tá? Vamos lá, olha lá, que eu coloquei para vocês. Olha que maravilha. Yo, que é o eu, né? Ser, estar, tener e ir. Eu coloquei como eu ponho os 4 verbos. Ó, yo soy, yo estoy, yo tengo, yo voy. Tu eres, tu estás, tu tienes, tu vas. Él, ella, usted, es, está, tiene, va. Nosotros somos, estamos, tenemos, vamos. Vosotros sois, estáis, tenéis, vais. Ellos, ustedes, son, están, tienen, van. Vamos ver verbo por verbo. Olha lá. Eu sou, tu eres, él, ela, usted, es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos, ustedes, son. Verbo ser. Beleza? Verbo estar. Eu estou, tu estás, ele, usted, está. Nós outros estamos, vós outros estáis, eles, ustedes estão. Próximo. Eu tenho, que aqui é ter, né, em português. Eu tenho, tu tienes, ele, usted tiene. Nós outros tenemos, vós outros tenéis, ellas, ustedes tienen. Eu vou, tu vas, ele va. Nós outros vamos, vós outros vais, ellas, ustedes van. Tá bom? Verbo, né? Verbos super importantes. Então, memorize essa tabela, tá? Estuda depois ali com calma, né? No seu recinto, aí no seu templo estudantil, estude com calma. Leia de novo, memorize, fica repetindo, repite para as paredes, né? Quantas vezes eu não fiz isso já? Repete para a parede, finge que a parede é alguém, vai lá e conversa com a parede, que aí você assimila, tá? Você capta e compreende e não esquece jamais. Vamos lá, próximo. Próximo aqui eu tenho traer, poner e oír, tá? O que é traer? Trazer. O que é poner? É o colocar, né? E o oír é o nosso ouvir. Então, vamos lá? Eu traigo, tu traes. Ele, ella, usted trae. Nosotros, nosotras traemos. Vosotros traes. Ellos, ustedes traem. E aqui é trazer e não trair. Cuidado, hein? Cuidado para achar que trair, ó, nós traeis, nós a gente trai. Não, ninguém trai ninguém aqui, que é trazer, tá bom? Yo pongo, tu pones, ella, usted pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellas, ustedes ponen. Yo oigo, tú oyes, él oye. Nosotros oímos, vosotros oís,
ellos, ellas, ustedes, oyen. Beleza? Vamos lá. Caer, que é o cair. Conocer, conhecer. E aqui vai passar, vai aparecer aquele fenômeno Z e C que eu comentei com vocês. Crescer, que é crescer mesmo, né? Oferecer, oferecer. Também aparece o ZC. Vamos lá? Yo caigo. Tu caes, ele, usted cae. Nosotros, nosotras caemos. Vosotros, vosotras caéis. Ellos, ellas, ustedes caem. Yo conosco. Tu conoces. Ah, que legal. Aqui uma irregularidade, né? Aqui tem ZC e aqui não. É assim mesmo. Ele, ella, usted conoce. Nosotros, nosotras conocemos. Vosotros, vosotras conocés. Ellos, ellas, ustedes conocen. Yo crezo. Tú creces. Él, ella, usted crece. Nosotros crecemos. Vosotros, vosotras crecéis. Ellos, ellas, ustedes crecen. Yo ofreço. Tú ofreces. Él ofrece. Nosotros ofrecemos. Vosotros ofrecéis. E ustedes ofrecen. Ok? Muy bien. E aqui, o último quadrinho que a gente vai ver nesse bloco e que depois vocês têm que estar comprometido com a professora, depois vai lá e estuda ali, rala. Rala que vai dar certo. Yo, caber. Nascer, ó, caber, caber mesmo. Nascer, nascer, conduzir e dizer, né? Aqui é o único que é um pouquinho diferente. Yo, quepo, tu cabes. Olha só a complicação. Quepo e cabes, não é diferente? É muito diferente. Cabes, você até vai achar legal. Agora, se eu falasse eu caibo, né? Eu falaria em português, é quepo. É muito diferente. Então, você precisa saber isso aqui. Ele, ella, usted cabe. Nosotros, nosotras cabemos. Vosotros, vosotras cabeis. Ellos, ellas, ustedes caben. Nascer, nasço. Nasces, nasce. Nascemos, nasceis, nascem. Conduzo, conduces, conduce. Conducimos, conducis, conducem. Digo, dices, disse. Decimos, decis e dicen. Muito bem? Muito bem. Vamos parar um pouco aqui para dar aquela refrescada na mente. Já já voltamos com mais verbos. Hasta luego.